Então, como? Sim, sim. A quanto não sei, né? Pois depende mais do número de páginas que o livro tem, por aí vai. É. Bom, dando continuidade, o exercício 2, o segundo exercício, o que diz? Exato, eu que te pergunto. Que tem a ver com a expressão. Não, vai para o índice, que te mostra exatamente a tabela que precisas. Exato. Aí no zero tem a parte que está escrito pressão atmosférica. Encontrou a tabela que fala da pressão atmosférica? Qual é o nome, o número da tabela? Tabela 16, ok. Deixa eu ver se eu também alinho. Tabela 16. Valor da pressão atmosférica. Muito bem. Então, a pressão atmosférica, se for para considerarmos em Newton por centímetros quadrados, onde temos a altitude zero, temos aí 10,134, certo? Então, aqui a unidade é newtons por centímetros quadrados. Nós geralmente trabalhamos com Pascal, nós considerando aqui, vamos considerar aqui a conversão, vamos colocar isso em metros quadrados. Como é que fica? 10,34 newtons por, como é que fica? Centímetros para metro. 1 centímetro está para quantos metros? Centímetros quadrados. Então aqui, menos 4 metros quadrados. Então esse menos 4 sobe, fica 4 positivo. Depois podemos considerar que aqui temos 10,134 vezes 10 elevado a 4 positivo. Newtons por metro quadrado. Se eu quisesse colocar isso em kilonewton, como é que eu faria? Três casas. Ou seja, eu sei que o quilo representa 1000, não é? Então, aqui dentro eu tenho 10 elevado a 4. É a mesma coisa aqui. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 1. Separei. Eu sei que esse 1000 é o mesmo que 10 elevado a 3. Então, daqui eu posso trocar, colocar aqui para 101,34 kN por metro quadrado. Fez sentido? Esse 10, aqui 10 elevado a 1 é 10. Então, multipliquei aqui, ficou 101. O 1000 que restou, transformei no newton, no quilo. Não é? Bom, então isso nos leva a concluir que para o peso específico da água podemos usar 9,81. Então aqui também será kilonewtons por metro cúbico, correto? Cúbico. Deixa-me terminar o exercício aqui. O que pede nesse exercício? Podes ler o enunciado. Não vamos precisar mais dela. Ponto A. Gostam muito do ponto A. E nota, o exercício é bem similar ao anterior. Então, quero acreditar que não terias dificuldades para resolver, né? Então, vamos a isso.
Pega a calculadora, nós já temos um ponto que está em contato com a atmosfera. Aqui não indicaram pontos, né? Nós é que vamos colocar. Esse é o ponto 1. Onde é que eu coloco o meu segundo ponto? Aqui? Aqui na divisão, né? Pois já sabes que aqui vai simplificar. Então aqui eu teria meu ponto 2, que na verdade é o mesmo, pois está sobre a mesma profundidade, e o meu terceiro ponto seria este. Então, qual é essa altura toda que eu tenho deste lado? E qual é essa que eu preciso deste lado? Aqui eu tenho 1.12, 1.2 quis dizer, não sei se faz sentido. Ok. Aqui eu teria 0.8. Ok. Aqui eu tenho água. E aqui dizem que isto representa mercúrio. Bom, vamos a isso. Essas contas são da pressão atmosférica. Só estávamos a colocar o valor da pressão atmosférica. E este aqui. E este é o valor do peso específico da água. Tipo, considerando a mesma unidade, né? Se colocamos a pressão atmosférica em kilonewtons, é provável que a gente cometa alguns zeros se não considerar o peso específico da água também em kilonewtons. Esse ponto 1 está em contato com a atmosfera. Estando em contato com a atmosfera, para chegar no ponto 1, agora não pode ser quilo. Sim, aqui é quilo. Por isso que, tendo quilo aqui na pressão, eu também tenho que trabalhar com quilo aqui no peso específico. A não ser que eu termine a minha análise aqui, no Newton por metro quadrado. Então, aí eu posso trabalhar também com 9.810. É da nossa preferência, né? Podes preferir trabalhar com Newton, né? Terminarias aqui. Então, isso é mais para condensar mais o resultado. Quando é em Newton, o resultado é um pouco mais extenso, como vimos lá, malta 11.000 e tal. Não, 11.000 até não é nada. 100 e... Estás a ver? Bom, para chegar no ponto A, eu tenho que começar da extremidade 1. Então, para eu chegar no ponto A, eu tenho que saber qual é a pressão que eu tenho no ponto 1. Depois eu tenho que somar com a pressão que eu tenho aqui no ponto 2. Pois eu estou a descer. Eu sei que a pressão aumenta com a profundidade e vai diminuir com a altura. Então agora estou no ponto 2, preciso chegar no ponto A. Então, eu tenho que diminuir toda essa quantidade de água que está sobre o ponto 2 para eu poder descobrir qual é que seria a pressão que o ponto A estaria a sofrer. Então aqui menos 0,8 vezes o peso específico da água. A questão que eu coloco é, considerando pressões absolutas, né? Pressões absolutas, a minha pressão atmosférica será igual a quanto? A 101,34 kN por metro quadrado. Então, esta pressão atmosférica é a mesma pressão que eu tenho aqui no ponto 1. Então, vou dizer que, ok, a pressão absoluta no ponto A vai ser assim. A pressão absoluta vai ser igual a este valor, 101,34, mas qual é a pressão que o ponto 2 está a sofrer? Esse ponto 2 sofre a pressão que nós temos de 1,2 metros de coluna do mercúrio. O que isso quer dizer? Teremos 1,2 vezes... Qual é o peso específico do mercúrio? Não sabemos, mas sabemos que esse mercúrio tem que densidade. Exatamente. Ou podemos usar 13,6. Funciona também. Eu gosto mais disso. 13,6 vezes o peso específico da água. Então, como a pressão atmosférica, estamos a usar esse valor, então o peso específico da água será 9,81. Então falta menos 0,8. Quanto é que deu isso tudo?
Exatamente. Exatamente. Estás a ver? A altitude zero. Altitude zero. Então, pressão absoluta, estamos a calcular a pressão absoluta porque estamos a considerar a pressão atmosférica sendo diferente de zero porque eles falaram da pressão absoluta. E não vai mudar, vamos passar sempre a usar esse 101,34. Tens o resultado? Tem um ficheiro com soluções. Né? Esses exercícios têm soluções. Depois podemos ir lá dar uma olhada. Tem as soluções que vocês precisam encontrar. Vou vos mandar. $16.216. Ok, deixa eu também fazer o cálculo. Né? Vamos lá. 101,34 mais 1,2 vezes 13,6. Estou desconfiado dessa solução porque não foi o resultado que eu tive quando resolvi. Essa aí já é um pouco familiar. Já posso aceitar. 253,59. Correto. Correto. Agora, qual é a diferença quando queremos tratar da pressão relativa? É a mesma expressão. Considerar que a pressão atmosférica agora é nula. Então, qual é a unidade? Tudo isso estávamos a calcular em que unidade? Good. Então, aqui podemos dizer que isso é quilopascal. Ok, agora calculando a pressão relativa, vimos que a nossa pressão atmosférica seria nula. Eu só repetir o mesmo cálculo, considerando que a pressão atmosférica é nula. Há quem diga que a pressão relativa é igual à pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Isso é a mesma coisa com o que eu estou a dizer aqui. Porque se pegares essa equação e colocar menos, estás a tirar a pressão atmosférica e na verdade não estarias a considerar ela. Não sei se faz sentido. Ok. O que é que isso quer dizer? Vamos pegar o nosso exercício e montar a equação, mas considerar que onde temos pressão atmosférica seria quanto? Zero. Nessa expressão, para ser zero, aqui é só tirar essa pressão atmosférica. Então, é exatamente isso. É a mesma expressão, mas tirando a pressão atmosférica, pois ali consideramos. Ou faz o cálculo considerando que a sua pressão atmosférica é zero. Né? Então, sendo assim, a expressão da pressão absoluta é esta. Sem o P1 agora. P1 para nós será zero. Então, a pressão relativa seria igual a zero, que seria a nossa pressão atmosférica. Seria o mesmo que eu colocar aqui menos pressão atmosférica. Continuando, mas a expressão não muda. 13,6, 0,8 vezes 9. Então, quanto é que isso dá? Ok, quilopascais. Alguma dúvida? Tá. Ok, pressão absoluta, daqui, pressão relativa, está aqui. Ok, vamos agora para o terceiro exercício e o último, para poderes ter algum conteúdo para praticar e ter dúvidas, né?